Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, este é o Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda às 9 da noite, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar nessa busca por quem nós somos. Nós já conversamos com pessoas do mercado, filósofos, estudiosos da mente, cientistas, aventureiros, e você pode ouvir todos eles no Território Eldorado ou no Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Nessa série, nós estamos conversando com pessoas que nos entendem sobre o olhar e a prática da fé, ou da ausência dela. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, a Ialorixá Luciana Santamaria. Boa noite, obrigado por você ter vindo. Vamos para a primeira pergunta. Quem é você? Meu nome é Luciana Santamaria, sou Ialorixá do terreiro de Lemoquetá, Poço-Betá, em Salvador, já há 19 anos. Mãe de 3 filhos, casada há 24 anos e muito feliz pela escolha da minha fé. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho a tua fé. É candomblé no teu caso, tá certo? Isso. A gente que não tem contato diário faz uma bagunça bastante grande. O que é candomblé, o que é umbanda, o que é quimbanda, o que é não sei o quê. Porque de alguma maneira todas têm uma raiz semelhante, que é o candomblé, na verdade, né? Que veio das coisas de lá. Exatamente. Então você consegue dar uma explicadinha o que é o candomblé? O candomblé, ele é composto por toda a energia, é representada essa energia por todos os orixás, que são nossos mentores, que são os nossos guias, aqueles que abrem os nossos caminhos e que faz da nossa vida uma razão de viver naquilo que a gente confia e naquilo que a gente pode entregar. A qualquer necessidade e desespero, às vezes, ou problemas que você precisa passar, e você pode ter essa força junto de você. E nós Mas o que é? Tipo um anjo católico? Tipo um santo católico? Não, essa questão do sincretismo, né, que foi dito há muito tempo atrás, e hoje eu fico muito à vontade de tirar essa crença que foi criada em volta disso. Orixá, o santo católico é o santo católico. Então, não, ok, mas a função é semelhante, de servir de intermediário com Deus? Tem um Deus superior que é o chefe dos orixás ou não? Sim, a gente tem Olorum, que é o mesmo Deus de qualquer outra religião. Hoje a gente também entende que Deus é um só, né? Nós do candomblé, nós entendemos que Deus é único, seja qualquer língua, seja qualquer que se dê, né? E que se defenda e que se tenha fé naquilo. Esse Deus, ele criou o universo segundo a sua fé? Como é que começou tudo, ou não tem isso? Nós podemos dizer que cada um dos orixás teve a sua missão nessa criação do mundo, né? Então, Olorum, no seu poder, na sua determinação a cada um, confiou a cada orixá. Ele, né? Criou os orixás. Exatamente. E aí os orixás são servos de Olorum. Tá. E aí, para cada caminho a ser designado, precisa se criar a floresta. Então, a gente tem quem vai zelar pela floresta e tem os orixás que cuidam daquela floresta. E dos outros planetas, quem que cuida? Exatamente. Então, é por isso que é unificado. Mas tem um orixá dos outros planetas? Por que não? Não sei, tô perguntando. Eu não sei de verdade. Sim, quem cuida de Marte? Tem o orixá de Marte? O mundo é como um todo, né? A gente está falando de uma energia que ela não tem barreiras nem distância, né? Então, se existe vida, se existe qualquer significado, seja qualquer distância, seja qualquer... Inteiro, é universal, tá, né? Universal, vamos tratar assim. E aí tem vários orixás, cada orixá com a sua personalidade, não é isso? Exatamente. E que então cuida de um pedaço sua característica, do universo, exatamente, da criação disso tudo, né? Então a gente está falando de um orixá das matas, um orixá do sol, do fogo, de tudo que foi necessário para que isso existisse, para que essa existência fosse gerada, para que nós estivéssemos aqui hoje até mesmo conversando.
quando a ciência fala, não, o universo foi criado pelo Big Bang há quase 14 bilhões de anos atrás, uma grande explosão, e os planetas foram, na verdade, a poeira que foi se juntando. Como que você olha isso? Você olha e fala, não, tá errado. Como que você junta uma coisa com a outra? Eu vejo muito mais a aliança disso tudo. Né, do quanto foi possível, né, mediante acontecimentos de fatos que a gente aprendeu desde muito cedo e que hoje, quando você se entrega a uma religião como o candomblé, você busca as fontes e o que gerou, qual é a visão desse segmento, dessa religiosidade e da onde, cada fonte da criação necessária, né, do que foi feito. Então, no meu ponto de vista, sem essa energia dos orixás, sem essa união de todos eles, jamais isso, né, o vento que passa ou as águas, a formação desse planeta, né, desse universo, não seria possível. E eles são conscientes, segundo o que você acredita, eles sabem tudo o que está acontecendo. Ou seja, quando você fala, né, o vento não venta sozinho, né? Mais ou menos isso que você está falando. Exatamente. Então, mas tem um orixá que fala, vente. Daí ele fala, agora não venta mais. Chove, agora não chove mais. Eu divido muito a questão do que é natureza e do que é forçado pela vontade do homem. Então, quando eu falo de o orixá da mata, né, que designado Oxóssi, das águas, teve um tsunami, né, então Iemanjá estava nervosa e fez com que aquilo acontecesse? Não necessariamente. Ela pode até ter cruzado os braços e sentado na beira da praia, porque ela já não podia fazer mais diante de tanto desrespeito. Eu vejo dessa maneira. Mas você acha que é tipo uma vingança? Não. Por exemplo, o tufão que aconteceu há um tempo atrás agora, do ponto de vista da tua fé, tem um significado? É uma braveza de um orixá ou alguma coisa assim? Eu penso dessa maneira quando a gente vê que o desrespeito para com a natureza é nítido cada vez mais, né? A gente vê tantos descasos. Eu defendo isso porque, para mim, em cada fonte de vida tem um orixá ali. Então, para mim, existe um respeito além daquilo que a gente só vê, né? Eu sinto isso. Então, em respeito a esse sentimento, a essa fé, que eu acredito sim que exista esse descaso da outra parte. Não chamo como vingança, mas se você não cuida, você tem que aprender de alguma maneira, né? Eu não sei porque os orixás me parecem os deuses gregos, sabe assim? Que ficou com raiva, manda o outro pra lá, eles brigam entre eles. Não parece um pouco o panteão dos deuses gregos lá de antigamente? Lembra, né? Mas não tem nada a ver, porque você vê de coisas diferentes, mas parece que nasce de uma coisa muito parecida. Sim. Você é mãe de santo, a gente estava conversando antes, é bem branquinha, tá certo? Ao contrário do que a gente poderia esperar, sem nenhum tipo de preconceito, mas é que existe uma tradição, inclusive. Exato. Né? Paga o preço pela cor. Você estava falando isso, que fica difícil até de provar que você é mãe de santo, porque você não é pretinha. Conta um pouquinho, então, essa trajetória, porque como é que você chegou no candomblé? Sim. Como é que você partiu, acho que provavelmente era católica, não sei, sim, né? E como é que você chegou no candomblé e por que você escolheu o candomblé? Eu passei por várias fases desde os 14 anos de idade. E lá era muito sofrimento, eu me batia demais, eu tinha sensações e desmaios e de passar mal, né? Fisicamente falando. Então a dor de cabeça era insuportável, qualquer caminhada era difícil porque a pressão caía muito. E esses abalos, eles já vinham desta época. Em busca de socorro, meus pais, minha família e minha avó, me levaram onde sabiam. Benzedeira. E médicos levaram vários. Médico, eles já... Porque enrolava a língua, tinha todo um processo muito difícil para quem enxergava aquilo, né? Para quem estava vendo. Eu sofria porque eu sentia na pele, mas para quem assistia também. Era muito parecido com um ataque epilético, por isso que muita gente relaciona. Não era epilepsia. Depois que você tem toda
os médicos desistem de você e dizem que você não tem nada e não tem razão para fazer exame nenhum mais, aí você passa a buscar o padre para fazer a oração, você vai buscar o pastor para fazer. Eu passei por todas o espírita, né? O espírita, principalmente, mesa branca, um espírita, exatamente. Kardecista, passei por muitas casas kardecistas. Mas nada solucionava. Resolveu, continuava igual. Em alguns casos amenizava, reduzia aquilo, mas não se resolvia. E quando eu completei 21 anos, eu já era casada, já tinha uma filha, casei muito jovem. E quando eu casei, a gente ia na Umbanda. Corajoso seu marido, casou com a mulher que foi nos ataques lá e ele não sabia o que era, não é isso? Exatamente, é meu companheiro de sempre. E eu, com a família dele, fui levada para Umbanda, onde eu fui seguindo. Ele já era de Umbanda. Exatamente, a mãe, né, tinha uma história. E me levaram em meios de socorro mesmo. Então, né? na Umbanda é onde baixa o caboclo, onde baixa o preto velho, não é isso? Que não tem nada a ver com candomblé isso aí, né? Então vamos separando aqui. Exatamente. Então na Umbanda eu cheguei a trabalhar, né? Aos 16 anos eu já trabalhava na Umbanda. Isso, exatamente. Usado esse termo, né, para aquele... Cavalo é quem... É o cavalo que recebe, né, a minha matéria que recebe aquele espírito de que uma tá ali. Curiosidade enorme nisso. Diga. Recebe o espírito, porque teoricamente você fica inconsciente e o espírito vem. Como é isso? De ver, o que você sente lá na hora? Porque aconteceu com você recebia. Acontece comigo. Ainda hoje? Sim. Mesmo no candomblé? Sim. Então vamos separar, vamos ficar separar. Lá. E aí Exatamente. você recebia, apagava você. Isso, e entrava lá o caboclo, que é o índio, né? O preto velho, e daí você mudava a voz, aquela coisa toda. Muita coisa, muitos hábitos que nós, né? Eu, Luciana, não tinha, e você passa a ter, naquele momento. Aquela você dedicação, exatamente. Você não sente nada. E não lembro. Então, zero. Assim, inconsciente. Você pode fazer qualquer coisa, você nunca vai saber. Exatamente. O que acontece é que na Umbanda nós incorporávamos, vamos usar esse termo melhor, né? E lá a gente tinha a incorporação de entes que passaram, né, de pessoas que viveram nesse plano, né? Então ela podia ser uma preta velha que morreu aos 100 anos de idade. Ou um índio. Mas por que é sempre caboclo? Preto velho e índio? Por que não, sei lá, o Rodrigues Alves, sei lá, qualquer outro cara, né? O Marechal Deodoro, ele não ia lá. Então, mas essa denominação, o nome de quem viveu nesse plano, ele foi, vamos pensar assim, ele era um coronel na época do café, um exemplo. E ele trabalha naquele centro de Umbanda toda quarta-feira, né? Ele não vai ser chamado o coronel ele pode ser um caboclo, porque ele de uma origem... fica com voz diferente? Não fica normal, não é isso? Não, justamente. Fala ou como preto velho. É um espírito que toma conta daquela matéria. Mas o coronel eles não falava de outro jeito? Sim, entendeu? Entendi, mas ele foi doutrinado para chegar naquele ponto. Para ele ter até a ordem necessária e autorização... Não é qualquer um, então, não existe uma evolução necessária para aquele espírito que desencarnou para chegar naquele ruim não vai vir. Para aquele ponto. Ele pode vir em busca de ajuda, em busca de luz. E aí é onde a gente sofre mais, o cavalo, no caso da Umbanda, que ruim que gruda. Que ele precisa, a gente precisa trabalhar por esses, né? Ele merece a atenção. Sabe. São os outros que estão à tua volta aqueles, que exatamente. Você não sabe nada. Hoje e você não escolhe também? Você vai ser cavalo de quem? Você escolhe? Não há escolha. Você é escolhido. Eu preciso ter uma evolução necessária para ter o direito de... Tanto que nem todos têm a corporação, né? Não são todos os filhos da casa. Até porque a casa ia fechar, né? Todo mundo ia ficar virado e ali como que ia fazer, né? Como que ia atender os clientes? Consulta para quem, tá certo? Não podia ser assim. Bom, né? Vamos continuar. Então, você estava lá na Umbanda, recebia, fazia, mas não resolveu. Porque isso é 16 anos, até os 21. Exatamente. Não tinha resolvido. Aos 17 eu casei, veio uma luta que era... Porque como toda a família era da Umbanda, então existia uma restrição
né, para com o candomblé. Mas você já estava... Né, mas eu precisava do candomblé. Então, quando eu... Como você sabia que precisava do candomblé? Porque o nível que chegou de sofrimento, e quando eu comecei a passar mal, o sofrimento era tanto que, assim, no trabalho, por exemplo, tinha um chefe que achava que eu apanhava do marido. Porque eu ficava marcada dessas situações que eu passava. Marido, e ele, né, muito pelo contrário, né, passando junto. Mas foi uma história boa. Posso tentar imaginar que você ficava... Por quê? Porque você caía no chão, é isso? Você tinha... Era um... Desculpa, assim, é só... Sim. Se você não quiser, não precisa. Mas não, só para compreender o que é isso. Vamos imaginar, nós entendemos assim, quando um espírito desencarna, quando a gente vê acidentes horríveis, pessoas que tiram a própria vida, são espíritos que ficam, no nosso entendimento, vagando. Ele foi antes da hora, ele provocou algo, ou ele subitamente deixou de viver a história dele. E ele luta para buscar uma matéria que vá dar continuidade nessa história. Eu tinha essa dificuldade de seguir em frente porque eram muitas, até eu descobri que eu tinha uma missão eram espíritos que grudavam em você, é isso? Era uma esponja de espírito, é isso? Era mais ou menos assim. É. E é uma força muito grande, que são os chamados eguns. E essa falta de doutrina, né, até que eu conseguisse, né, a Umbanda já não me acolhia mais com tanto, né, com essa dificuldade toda que eu tinha e tanto não tem orixá trabalho em Umbanda, mesmo. Desculpa a ignorância, não tem orixá. Hoje, o que acontece na Umbanda, eu vejo que é um misto de candomblé e Umbanda. E quando você fala... e catolicismo, né? A Umbanda ela é uma tem, mistura, exatamente. Né? Então, e o candomblé não, o candomblé a gente procura sempre assim a pureza das origens, né? Dos rituais, da necessidade que a gente encontrou durante toda a história, né? Aí você foi pro candomblé porque, de alguma maneira, em vez de falar com os espíritos, o preto velho e tal, você já ia falar direto com os anjos lá, que é o orixá, não é isso? Eu já não... Deixa eu falar direto com o chefe. O sofrimento era tanto, para você ter uma ideia, Celso, que eu me lembro que a última vez que eu passei mal, eu fiquei 6 horas, assim, numa outra dimensão. Era difícil para quem assistia, mas eu vivi horas de tormento mesmo. O que você sentia? Então eu ouvia e via tudo isso que eu estou passando agora como uma verdade já. A necessidade de seguir em frente a qualquer preço. Então podia ser o preço de repente, meu marido não aceitar minha filha, ele ficar com ela e eu ter que seguir a minha religião, porque eu precisava continuar viva. E eu tive a sorte de tê-los do meu lado. Mas muitos não têm. Muitos são recolhidos e a família abandona mesmo por causa do preconceito que a gente vive até hoje. Então, quando eu encontrei, né, tudo tem uma hora certa, sabe? E eu lembro que foi... Em abril de 93, eu fui socorrida para essa casa, que foi quando o caminho. Você apagou, pegaram você e levaram Exatamente, lá foi quando eu completei 21 anos. Eu passei 7 anos de buscando algo que fosse solucionar. E quando eu completei 21 anos, era ou você segue... na Umbanda ou vai pro candomblé. Ou você segue o candomblé, eu não tinha opção. Eu não tinha mais opção. Porque a Umbanda já não resolvia mais. Quer dizer, a tua busca era para parar de ter ataque. Ou para parar de... Era, porque era uma situação onde assustava quem via, né? Eu passava, não tinha, né? Perdia muito peso, era uma coisa muito complicada. É uma história comum das pessoas que acabam escolhendo o candomblé ou é uma coisa muito particular sua? Eu não ouvi muito disso. Acho que são graus diferentes, né? Alguns chegam mais fácil, talvez, dentro do tempo dele. Eu acredito que eu passei por tudo isso, por essa etapa toda, para hoje poder abrir mão de muita coisa, o desapego, uma série de coisas que eu venho passando para poder zelar pelo outro. É diferente o filho de uma casa de candomblé, que ele vai estar sempre tendo alguém para acolher ali. Disso. E diferente é a responsabilidade de Elorixá, onde você vai ter várias vidas ali que vão passar pela tua mão. Não, peraí, vamos lá. Você tá lá. Sim. Bom, então vai ser candomblé, te levaram lá pro candomblé. Isso. E aí é aqui. Como é que foi essa... Não tem muito aqui, não.
Não, Como ou é. Como é? Ou é. É um encontro que você não planeja. O pouco do que eu lembro, ele acaba... Meu esposo lembra mais do que eu, porque ele também saiu às pressas. Então foi meu pai e ele que me amarraram e me levaram, porque não tinha mais o que fazer. E eu cheguei nessa casa, né, que hoje já não existe mais aqui em São Paulo, mas que a minha mãe de santo estava lá, a passeio. Ela foi visitar essa família, nunca tinha me visto, e ela chegou quando me trouxeram, e aí ela mesmo pode deixar que eu vou cuidar. E dali eu tive 2 anos para começar e nunca mais voltar atrás. Tá, mas ela fez alguma coisa com aí você eu lá? comecei a ser zelada por ela. O que quer dizer isso? Então, todas as obrigações, todas as limpezas, para ficar livre, primeiro eu tenho que deixar ela em pé. Então, teoricamente, ela foi tirando os espíritos, Tudo, é isso que estava em porque volta. a aceitação partiu de mim. Essa busca, né? Eu cheguei no lugar que eu precisava chegar. Da maneira que você enxerga, os espíritos grudavam em você porque você ainda não tinha achado Exatamente. É como se o orixá... Eu sou filha de Bessem e Omolu. o que quer dizer isso? Bessem é das folhas, que muitos conhecem como Xumaré. É representado pelo arco-íris, a serpente. E Omolu, que zela, né, pelas doenças. Ele é um dos senhores da cura. Então são orixás que a gente diz de muita responsabilidade. Não que os outros não sejam. E eu precisava, é como se eles estivessem sentados, olhando a minha vida, até onde eu ia superar e aguentar tudo aquilo, para que eles pudessem entrar em ação. Cuidar de mim, zelar de mim, como hoje a minha vida é regida por eles. Cada pessoa tem um orixá, ou 2, né? Parece que tem um e um vice-orixá. A mãe e o pai. Isso. Aí tem um orixá, que é o orixá que te dá a sua personalidade, não é isso? Existe muita lenda em volta, criada pelos seres humanos, né? Que usam disso às vezes, até porque ninguém chega numa casa de candomblé e diz que eu quero ser de Oxum. Né? Ele já é teoricamente de alguma nós coisa, nascemos, né? com uma luz, com uma energia denominada orixá. Então ele te escolhe, então de novo, agora Exatamente. só tentando entender. Somos escolhidos. Eu tô na barriga lá da minha Sim. mãe. Aí um deles, não faço ideia qual, chega e fala: eu quero aquele cara lá na barriga. É isso? Ele vai ser meu. Eu vou zelar por ele. Os orixás ficam aqui falando: esse é meu, é que nem figurinha. Vai indo, e aí depois as pessoas Pode saem. facilitar o entendimento, né, dessa forma. Mas é assim, quer dizer, por que um orixá de alguma maneira escolhe alguém e não escolhe o outro alguém? Como é que isso acontece? Quando a gente fala, essa família é de santo, ela já vem com desde a origem lá, a avó cultuava, todo mundo. Então ela pode ser que nessa geração são herdeiros daqueles que já foram. Então são orixás, ele vai ter o dele, e além do dele, ele zela pela herança, que a gente chama assim. Quando a gente cultua e zela por um orixá, eu entendo que somos escolhidos sim, até porque você precisa ter força para poder abraçar isso tudo, né? Porque é uma vida inteira, não tem volta. Mas mesmo quem não acredita, também foi escolhido, teoricamente, não é isso? Nós entendemos que sim. Sei lá, alguém que está aqui, ela não acredita, mas alguém escolheu ela, orixá escolheu ela. Exatamente, mas a exigência para aquele ser humano pode ser diferente para comigo. Eu venho com uma história que eu preciso zelar pelo próximo. Eu não tenho escolha. Então, não tem livre-arbítrio eu não tenho. em candomblé? Não, eu posso ter. Eu escolho. Desde agora que você pague tem o ataque, preço. é isso, Não, pague o preço, né? Até onde eu estou disposta a isso. Agora, quanto eu vou ter que abrir mão de outras vidas que precisariam das minhas mãos, ou de uma palavra, simplesmente, eu abri mão de ajudar, porque eu tinha o livre-arbítrio. Mas eu escolhi seguir, e nada me faz voltar atrás. Porque eu sei que eu posso fazer por aquele que precisa, por aquele que busca uma ajuda. Como que o orixá escolhe a gente? Como que ele faz isso? Ou por quê? Por que você é de um, eu devo ser de outro? De outro, ou não tem não isso? Somos todos ou não tem iguais, uma lógica? Não somos iguais, não, eu sei, né? mas então isso parte. Por que esse é com você e não com ele?
Ou não tem isso, não tem essa explicação? Não, na verdade, existe um encontro muito claro quando você... É quem vive isso, né? É difícil de explicar porque a gente sente quem é o pai, quem é a mãe. Tem pessoas que chegam de outros lugares e, de repente, nunca viram a manifestação de Oxumaré ou de Bessem. Nossa, mas é fêmea? Porque a gente só vê Bessem macho, tem as designações, e aí você precisa provar, né? Às vezes o cara é tão descrente, né? Ou até, não é bem assim, eu só vi, até hoje nunca vi. Então, a gente toma para si mesmo, sabe? Eu fui escolhida por Bessem, fêmea, e pelo meu pai, que é o Mulu. E eu posso zelar pelas pessoas. E eu fui escolhido por quem? Entendeu? Como é que eu vou saber? Pois aí aí a gente consulta a Ifá, né? É em respeito a Ifá, que é ele que pode designar Ifá cada qual. É um orixá. É um oráculo, né? É ele que tem todas as respostas para que a gente possa... Como chama mesmo o Deus? Olorum. Olorum. E esse Ifá tá onde? São os... Logo abaixo. Os voduns. Ele é o vice Olorum. É isso? E aí depois tem os orixás. Então é um intermediário entre os orixás e o... É ele que dita as regras ali do que a gente precisa fazer, né? Então ele vai me falar. Tem que jogar búzios para poder... Existe toda uma formação, um ensinamento, uma permissão para que eu chegue a isso. Você falou que você é que descobre quem é, não é isso? Não é uma pessoa que te diz, você foi escolhido pelo orixá tal. Você que sente isso. Nós já temos a nossa sensibilidade naturalmente. Quando a gente fala de uma confirmação, é quando eu vou ter a mãe de santo que vai cuidar daquele filho, daquela pessoa que passou por ali. Ela vai jogar para ele e vai confirmar qual é o orixá que vai responder. Né? Mas que já acompanha ele desde o nascimento. Não, já estava, só já não fazia, sabia. Exatamente. Ela só precisa desse entendimento, essa pessoa precisa do entendimento e o que vai acontecer a partir dessa escolha que ela vai fazer. Porque é a escolha. Né? Ela pode falar, não quero isso para mim. Vim jogar, só isso. Só foi bom te conhecer. Pega um fiozinho de conta lá, sai falando para todo mundo que é de Oxum, mas nunca sequer arriou nada para essa. O que é arriou? Né? Entregou, né? Só para também de novo entender, eu sei que tem um monte de pergunta besta, mas são curiosidades pela falta de contato diário que a gente tem nisso, tá? Sim. Oxum, né? Você falou aí. Uhum. Então tá bom, Oxum. E daí? E daí o que faz? Tem um ritual específico para Oxum? Exatamente. Um outro específico para cada, sei lá, Xangô? É isso? Exatamente. São etapas de iniciação. Tem uma coisa que impressiona muito esse negócio de matar bicho, não é isso? Sim. É para todos? Da mesma forma que nós nos alimentamos, nós entendemos que todos os orixás se alimentam. A matança, o nome é forte, né? Porque você imagina assim uma carnificina, né? Matança, você já assusta quem ouve. Agora, se você pensar que estritamente o necessário vai ser entregue àquele orixá que vai receber essa oferenda e o restante disso, você pode alimentar N pessoas. Com a carne. Exatamente. Com a carne do bicho. Devidamente preparada, da mesma maneira que você faz uma ceia de Natal. Quantos animais estão ali numa noite feliz? Não é verdade? Então eu tenho isso comigo e o quanto a gente, uns chamam de matança, outros de sacrifício, mas você gosta de repente de um filé mignon aos 4 queijos. Tem a preferência daquele orixá que eu vou tratar com todo o respeito, estritamente necessário, vai ser servido a ele. É a tradição que diz, porque para cada orixá então tem um tipo de ritual, um tipo de animal, tipo de alimento, exatamente, de oferenda, etc. Isso é a tradição, ou quer dizer, quem descobriu o que o orixá queria? Que aquele lá gostava de filé mignon e o outro gostava de lagosta. É uma coisa que veio tradicional. O que eu estou perguntando é mais como um ritual ou as pessoas acreditam que o orixá gosta mesmo daquilo ali? Quando você fala que cada orixá ele tem o ambiente dele, vamos dizer assim, Oxóssi é um caçador, né? Representa o caçador. Ele tinha as preferências
da caça, porque em algum momento, em algum antepassado muito distante, ele viveu aqui para gerar essa floresta, né? Esse caminho. Então, nós, diante das lendas, diante dos ensinamentos, isso é muitos ensinamentos antigos que vão chegando. Vão passando, que é tradição, e isso é uma tradição, exatamente. E o respeito para com eles. Então, quanto é necessário a gente manter esse culto ao Oxóssi, esse culto a Exu, esse culto a cada um dos orixás, que vão receber o que é seu de direito. O que a gente oferece a eles é muito pouco perto do que eles nos dão, que é a nossa força de continuar em frente. Como é essa troca? Quer dizer, é sempre um pedido, você faz essa oferenda e pede em troca alguma coisa, é isso? É, como toda... Ou eu te procuro para você fazer isso por mim. Como funciona? A busca pelas minhas mãos, vamos dizer assim, né? Essa missão que eu tenho, né, como mãe de santo, é de zelar por aquele que está precisando, né? Seja qualquer o problema, mas principalmente cuidar dele, porque às vezes está faltando discernimento, está faltando tranquilidade. Esse tumulto todo que ele está passando na vida dele faz com que ele não enxergue as oportunidades também. Então, é essa fé, essa crença dele para comigo. Para te buscar, eu preciso de ajuda. Normalmente é alguém que vai procurar ajuda, ou também é comemoração. Mas é assim, eu preciso de ajuda, eu estou com problema de dinheiro, e aí eu te procuro, aí você vai ter um determinado orixá, que rege o dinheiro. Aí, no caso, nós vamos fazer conforme o que for determinado. Vamos dizer, eu tenho o Becém, tenho o Omolu, tenho um caboclo que trabalha por mim, e o Herê. Então, eles... Quem é o Herê, desculpa? É a Naja, uma criança. E eles são os que comunicam essa necessidade astral, vamos dizer assim. O que essa pessoa está passando, né? Por que ele está passando aquilo? Contam para você. Eu tenho você a incorporação, isso. Eu tenho, né, a manifestação que promove essa clareza. Esse conhecimento do que está acontecendo. Aí daí é que você fala, aí, então vai fazer isso com ele. Ele vai ter que tomar tanto, né, fazer as limpezas, vai ter que fazer uma entrega para em tal lugar, ou né, a casa está com uma influência de alguém, de um antepassado que faleceu e ele está passando por esse... funciona? Funciona para todo mundo? Desde que o que ele busca, né, vá de encontro com a fé que ele recebe, com a sinceridade com que eu estou fazendo. Eu faço a minha parte, né? Mas e se a pessoa Mas não eu acreditar? preciso, daí ele nem era para estar ali. Precisa acreditar para funcionar. Os orixás não trabalham para quem não acredita neles. Não, porque na verdade é o livre-arbítrio. Ele vai desviar, ele vai desviar a atenção daquilo que está sendo supor feito. Que ele ali não está com problema, mas ele não acredita no candomblé. Tá. Mas, sei lá, eu acredito, resolvi levar ele até você, falar, pô, aí o cara eles tá vão com provar problema, pra ele que é não sei o quê, mas aí ele não acredita. Aí o orixá vai falar, então não quero saber, esse aí eu não vou cuidar, é isso? Não, aí ele cuida, zela e faz, ele vai ser mais um adepto. Então no final funciona para qualquer um. Sim. Quando a gente fala assim, eu tenho um problema, aí eu procuro, aí eu faço uma oferenda e eu recebo uma graça. Sim. Não fica um pouco meio uma transação quase comercial com o orixá? Ó, eu te dou um frango, 2 não sei o que, e você me dá uma... Não é esquisito essa sensação, não? Não entendemos. Porque quando você assim. fala espiritual, sim, eu consigo compreender, mas quando fica essa coisa meio material... Não parece entendi. Isso, olha. Mas, custa um frango, 2 coisas, não sei o que, não sei o que. Ah, tá bom, agora eu vou ficar rico. Não é friamente. Não, entendeu? Né? Mas, sim, entendeu, né, como eu tô falando? Entendi. Mas assim como nós, o reconhecimento faz parte da nossa caminhada. A gente precisa dele para poder saber que está no caminho certo. Então, quando eu entrego e recebo, e eu também agradeço aquilo que me fez bem. Você vai num aniversário, você vai levar um presente para aquele que te ajudou. Se ele não fizer a parte dele, né, é algo que ao longo do caminho ele vai sentir uma certa hora a necessidade de fazer isso.
não por uma cobrança só. É como se ele não tivesse completado o ciclo mesmo. No candomblé a gente entende que é assim, né? A troca, ela é natural. Você faz muita coisa, inclusive, como ser humano, em troca do próprio sentimento, né? Você agrada uma pessoa para tê-la do teu lado. E aí você, levando isso para o plano espiritual, nós do candomblé fazemos com muita dedicação algo que é muito pouco, entendemos assim, é muito pouco perto do que recebemos. Não, é parecido com outras religiões de alguma sim. São trocas diferentes. Exatamente. Não é comida, não é nada, mas cada religião de alguma maneira tem essa relação, né? Isso. Eu entendo perfeitamente. É como um agradecimento, como uma forma de você reconhecer algo que te fez bem. Mas qual que é o objetivo do candomblé? Quer dizer, você pega lá o catolicismo e o cara vai morrer, vai para o céu, quero ser uma pessoa melhor, né? Tem os mandamentos, né? Uma pessoa que escolhe ou é escolhida pelo candomblé, etc. Qual que é o objetivo disso? É você ir para o céu? Tem céu no candomblé? Eu não sei. Não pensamos nesse céu, né, idealizado, assim. Entendemos que precisamos fazer aqui, né, enquanto matéria, no plano que estamos vivendo. Então, quando você fala de caridade, de bem ao próximo, esse desapego, né, necessário do lado material para você estar íntegro naquilo que você está fazendo e passar a ser exemplo daquilo que você defende, é nesse caminho que a gente vai. Quando você morrer, onde que vai ficar a sua alma? Não sei, né? Assim, mas vai para algum lugar, porque você acredita que a alma fica, não é isso? Sim. E ela fica vai... como você, como pessoa física, né? Isso. Então a sua alma lá, como se tem a alma do coronel lá atrás, tem uma alma tua que vai morrer. Tem céu, não tem inferno, não tem lugar ruim, não tem purgatório, não tem nenhuma coisa semelhante, ela só vai ficar por aqui. Não, como a você gente, imagina. Isso vem... A história do céu, ela continua. Não tem do descanso em paz, de passar. No candomblé, a gente entende que quando morre alguém, né, a gente tem um ritual necessário durante 21 anos de morte daquele integrante ali, daquela pessoa que tinha um cargo dentro da casa e que era tão importante para cada um, que ensinou tanto para cada um. Então, durante esses 21 anos, a gente entende que zelar por esse espírito é necessário, existe para que ele evolua e para que ele faça parte da nossa história enquanto esse terreiro estiver batendo, para que a gente lembre das lições desse. Eu não sou lá do terreiro, para onde eu vou? Entendemos que você... Segundo a tua fé. Sim, você vai pro céu. Eu não estou preocupado. Tá bom, eu não. Ele, para onde ele vai? Não. Para onde ele vai? Para onde vão as pessoas? Elas vão ficar aqui? Não, a gente entende num plano, nessa evolução espiritual, faz com que você deixe o ensinamento necessário para que você não seja jamais esquecido. Então, tudo que você plantou e durante a sua passagem por esse plano vai ser cultuado em cada um daqueles que você deixou um ensinamento, um conhecimento. Mas a minha alma vai ficar vagando. Não, ou vai nascer em outro? Não, a gente Você acredita em reencarnação? Acredito, o candomblé acredita. Então vai voltar no corpo de outra pessoa. Exatamente, com outra missão, com outro caminho. Então é isso. Aí é um pouco como o espiritismo. Fica um tempo no meio do caminho, atormentando pessoas como você, não é isso? Não, jamais, porque uma evolução necessária na Terra a gente jamais vai... Você não chupava os espíritos lá quando você era mais jovem? Eles não ficavam em cima de você, então fica lá... da minha matéria, né? Ficava te atormentando e depois eu vou para outro lugar e apareço, nasço em outra... É assim que acredita. Exatamente. Não eternamente. Não evoluir né, o suficiente para poder simplesmente não voltar mais, né? Um dia não volta, teoricamente. Um dia, teoricamente, não volta. Entendemos que será um ser de luz que vai ficar lá com Deus. Que vai ou poder vai virar orixá, ser um desses... Daí é querer demais, né? Isso é muito pró. Não acredita assim. Você se iniciou, ficou filha de santo, é isso, Exatamente. Lembro até hoje da frase quando eu entrei, né, para a camarinha, que assim a gente chama, outros conhecem como roncó, que é onde a gente fica recolhido o tempo necessário para essa iniciação. É o convento.
Mais ou menos parecido com um convento. Ficamos, não é uma clausura, não. Mas estamos ali dedicados àquele momento de iniciação no candomblé. E ela disse, olha, minha filha, você pode escolher, antes de passar por essa porta, saiba exatamente se é isso que você quer para a tua vida. Porque não tem volta. Ninguém desiste Não do tem candomblé? volta. Não existe um cara que vai e fala, não gosto mais? Tem. É. Quantos, né? Quantos abandonam, né? Tá. Quantos, né? Usam muito, né? Acho que é uma palavra da moda, do meio, que é esse quisilô com o pai de santo, não sei da onde. Quisilô? Quisilô, Quisilô quer dizer é o um quê? termo que ele brigou, que desentendeu com a casa. Ou... Tem gente que tem o dom de bater de porta em porta, mas na verdade é porque ele tem... Às vezes a curiosidade ou não está pronto ainda para se dedicar. Vamos lá. É Você uma passou fuga. a porta, você decidiu passar a porta. Exatamente. E E tô o que lá. acontece lá dentro? Aí você já... Não pode? Não, posso segredo? dizer. Não, é um momento de reflexão de tudo que se viveu. Até aquele momento, até aquela escolha, né? Vai ter os momentos onde a confirmação do oráculo do Ifá, que é o dos búzios, para qual orixá que vai que é essa cabeça, aquela. E ali é o quanto você vai aprender, fazer todos os adornos necessários para você zelar por os rituais necessários, né? Até o dia da saída, são 21 dias recolhidas. Antes disso, você não tem contato com como faz os adornos? Quer dizer, você não aprende. Antes disso, não. Só naquele momento. Não, porque até aquele momento eu posso ser apenas uma cliente que está passando por ali. Uma pessoa que, né, não necessariamente vai ser iniciante. Fazer consulta. Vai se consultar, vai tomar um banho, fazer uma limpeza e daqui a um ano ele volta. Talvez. E diferente do filho de santo, né? Então, a casa, o terreiro, não vai se dedicar a alguém que está ali de passagem para essa iniciação. Uma iniciação, ela só é feita estritamente pela necessidade que aquela pessoa tem. Tem um tempo, qualquer um pode falar, não, eu quero ser iniciado? Não, né? É muito difícil ter essa prontidão, né? A gente tem 1 ou 2 casos na casa que simplesmente chegaram, olha, ano que vem, em março, eu vou fazer o meu santo. Posso? E é raro isso. Amava o candomblé, participava, mas não era filho ainda. E queria isso para ele. Né? Esse amor, essa paixão por tudo aquilo que viveu, mas que ele não estava sendo cobrado como eu fui. Mas ele partiu dele, mas é raro. É bem raro. Tá. Aí você está lá nos 21 dias, vamos voltar. Exatamente. E daí aprendeu a fazer todo o trabalho de palha da costa, todo o trabalho, é tudo muito artesanal. É isso que está se perdendo hoje atualmente. Porque nós somos da nação Jeje Minatotô. Está cada vez mais raro essa nação, porque é uma nação que trabalha com as folhas, tudo muito artesanalmente. A gente recebe o conhecimento através dos tempos. Né? Então, meu bisavô de santo passou para minha avó, passou para filha, e essa filha está me ensinando em doses por mérito, porque eu preciso merecer para entender e para receber tudo isso. Porque foi ao longo de muitos anos que isso se formou, que esse entendimento veio, né? Mas está se perdendo por quê? Porque o candomblé em si está diminuindo? Acho que não, né? Está aumentando, não é? Não, eu acho que até aumenta. É o teu ramo do candomblé que está diminuindo. É essa nação, né? Vamos dizer, hoje a gente... Talvez 2 ou 3 terreiros ainda sigam essa linhagem de Jeje Minatotô. Mas a gente tem, né, no caso, muitos da Angola, muitos do Queto, né? E aí o que difere alguns rituais que nós fazemos, que nós aprendemos, para com que eles sigam. Então, isso é de nação para nação. Eu respeito aquilo que ele entende como certo. São linhas diferentes, maneiras diferentes. Maneiras diferentes de chegar àquele ponto.
desejado. Mas é muito, né? no ritual, você está falando? Não, as crenças são semelhantes. São Né? semelhantes. É tudo candomblé, tá certo? São semelhantes, mas o que difere muito, às vezes um preceito que a gente chama de resguardo também, né? Então, você passou por tal limpeza, você vai ter que estar restrito a algumas coisas. A balada, a festa. Não pode ir na balada, não pode ir durante na aquele festa. período. Sexo. E aí você está em respeito àquilo que nós estamos fazendo por você. Preciso da sua matéria íntegra, sem álcool, sem o cigarro, se for possível, porque tem vícios que a gente O cara não consegue. não consegue. Eu preciso respeitar essa limitação dele. Isso difere às vezes de casa para casa. Você fala, não, pode ser, Entendeu? vai lá, pode sair daqui e pra balada que dá certo. Aí é uma coisa que, né, Isso é vem muito acontecendo pessoal, com muito todas as particular, religiões, né? lá. Tem a religião católica, fast food, tem também, tem a religião, os protestantes fast food, tem o candomblé fast Tem- food tem também. essa- Faz parte do momento que a gente vive da humanidade e tal, né? De tentar conseguir. Mas o teu Exatamente. ritual final como é? Aí você vai, aprende tudo isso. Isso. Aí eu sou apresentada para todos os filhos, para casa, para o candomblé. Então eu passo a ser uma Iaô. Eu era uma Biã, porque eu era nem iniciada eu era. Precisava de ajuda. Eu só tinha feito um buri, que é um ritual de 3 ou 7 dias. E aí desse eu passei a ser a Biã. Quando eu entro e faço e raspo, aí eu passo... Raspa é raspar a cabeça. Raspar a cabeça. Eu passo por aí esse é que ritual... joga o sangue, não é isso do Depende animal? da... Não. Não, é essa Isso é lenda coisa que a gente vê que na é... televisão. Mas às vezes... Não é que eu vou fazer. Não, eu sei. Então conta que é uma boa hora. Não é nessa hora. Não, tem etapas que a gente passa durante esses... É sagrado esses 7, o 14 e o 21 dias que eu tô lá recolhida. Quando eu saio, depois desses 21 dias, vai ser marcada a saída da Iaô. Então, eu tô recolhida, ninguém me vê, só recebo lá, como, Entre bebo. aspas, rezando. Assim, né? Exatamente. Tem horário das rezas, horário dos banhos. E aí, a gente tem uma data para essa saída. Aí eu passo a ser Iaô. Muita parte da coisa, turma. mas não nem tanto. Bem restritamente. Eu posso sair na roda, mas eu não posso ter tanto adorno assim. Eu não posso me destacar em respeito a esse passo a passo, para que eu respeite essa evolução que eu vou receber ao longo dos anos. Aí eu vou passando a ter outros direitos, a participar E a cerimônia de outros... é sempre cantando e dançando. Sempre cantando e dançando. sempre. Lá a gente zela pelo... As rezas são em Yorubá. Nós temos a Eked que canta. Cada qual tem seu cargo dentro da casa, né? Num terreiro de candomblé. Então eu tenho a mãe maior, que é a mãe de santo. Eu tenho a mãe pequena, que é aquela que ajudou, né? Auxiliou ela E que a vai cuidar ser de mim. Vai ser a próxima mãe? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Exatamente, porque tanto pode ter uma herança sanguínea que vai ser preparada para tomar na falta dela, tomar o lugar dela, quanto também pode ser alguém que era membro da casa. Então vai ter a mãe de santo, tem Exato, a mãe pequena. A mãe pequena, a Eked, aí eu tenho a Eked que canta pro povo, tenho a Eked que zela pelos orixás ali, que auxilia a mãe de santo naquele momento, que leva o que é necessário, que busca. Tem aquela que costura. Todos têm um cargo e uma necessidade ímpar dentro do terreiro. E os ogãs, que aí eu tenho o ogã que cuida só da matança, que é o Roxogum. Que é homem. Geralmente, sim. Candomblé Não é vi meio ainda só de hoje. mulher, não é isso? Tem quê? gente que fala não se meta com mulher do então. candomblé. Por que é tudo mulher? não. A maioria é mulher. Eu acho que a dedicação tá aí, sabe? Dentro do candomblé, a gente zela pelos ogãs. A gente tem um cuidado porque a gente depende dele, né? Eu preciso dos ogãs tocando pro orixá. Mas é difícil um cargo ter sagrado. pai de santo no mesmo nível. A gente ouve mais falar das mães, né? Sim. Então, mas por quê? Eu vejo que é muito mais política essa interna do dedicação. candomblé. Não é, não. A gente tem muitas casas aí regidas por pai de santo, mas a mãe de santo eu vejo que a figura da mulher, porque é muito trabalho, sabe? É muito E o trabalho. homem é Um dia vagabundo. de festa, não, ele tem que estar inteiro naquela hora ali de dobrar o atabaque, porque o orixá vai dançar e ele vai ser o ogã que vai balançar aquele chão ali, e ele precisa estar
descansado. A gente zela por isso, alimentado. Isso aí, vai falar a verdade. Não, é só continuar o poder com a mulherada mesmo. No final é isso, né? Fica aí, descansa aí pra tocar uma tabaco enquanto a gente vai mandando, não é isso? É mais ou menos esse o assunto. Mas o trabalho pesado a gente faz. Não, imagino. É muito pesado. E aí, na cerimônia em si, que seria o equivalente a uma missa católica, alguma coisa, é assim. Cantar, dançar para um determinado orixá, o orixá daquele terreiro, como tem a igreja. Eu sempre tento fazer um paralelo para facilitar o raciocínio. Então tem a igreja de Nossa Senhora de não sei o quê. Os terreiros também são assim, dedicados a um determinado orixá, e você vai lá para rezar ou cantar, dançar para aquele orixá. Exatamente. Então, quando eu fui recebida pelos orixás da casa de Iemanjá, Nanã e Omolu. São os donos da casa lá. Agora eu vou construir o meu terreiro. E aí eu tenho as pessoas que vierem procurar, vai ser a casa de Becém e Omolu. Então as pessoas vão em busca da força e da energia desse orixá. Das plantas e da cura. Exatamente. Das folhas, né? Das folhas, exatamente. Vai ser um terreiro específico mais para cura, então. Não. Não, de jeito nenhum. Eu jamais vou fechar a porta para qualquer caso que aparecer ali, né? Não, eu entendi, mas assim, de alguma maneira tem uma orientação, né, ou não? Não, o que acontece é que a gente atrai... é quando perde coisa. Santo Expedito lá, não sei o que. Não é... As causas impossíveis, então, não é né? assim? Então, é quase que involuntário. A energia de Omolu faz com que, sabe, filhos que tenham problemas de saúde apareçam lá precisando dessa força. Acaba atraindo. É um caminho que atrai, a pessoa vai em busca disso mesmo, né? E aí encontra uma mão que vai poder fazer por ela aquilo que ela está precisando naquele momento. Eu quero falar uma coisa também mais específica sobre como é a relação da pessoa com aquele orixá. Eu li, por exemplo, que a personalidade de alguém tem a ver com o orixá que a comanda ou que a escolheu, seja lá a palavra correta. Sim. Isso me dá a impressão de que eu não tenho responsabilidade por quem eu sou. Né? Eu posso falar, eu fiz essa maldade porque meu orixá é meio assim e tal. Como que você vê isso? Isso é vontade própria, né? Eu falo que o ser humano usa, às vezes, dessa característica, né? Porque eu sou de Xangô, eu tenho a justiça na minha frente, eu vou, faço e aconteço e depois eu vejo o que dá. Não é assim. Você escolheu sair achando que você, pessoa, tem o seu caminho que você também determina. E aí você acaba usando dessa, né, para poder justificar uma falha que é sua. Eu digo que a gente sabe muito quando a sagrado. Falha é minha ou quando é do orixá, assim? Porque eles são muito humanos, né? Que a gente lê o orixá, ele tem raiva, não é isso? Sim, porque ele utiliza eles não estão lá, matéria, sou né? ótimo, sou tudo perfeito. Não. Então, como você sabe, né? Que é o orixá que está mandando eu fazer, ou que me orientou a fazer, ou sou eu que estou escolhendo? Como que você faz a diferenciação? Mas quando a gente faz parte do candomblé, as sensações, elas são a flor da pele. O que eu sinto, a intuição é mais forte, o sentimento naquele caminho, naquilo que eu tenho que resolver, é muito nítido quando você sente. É difícil, porque não é palpável, né? Talvez você esteja me olhando assim, porque é difícil... Né? Não, como eu que sou um ignorante nisso posso saber? Porque você você lá estudou, fez as coisas, como eu ou todo mundo que está aqui que não é, sim, né? Não tem essa tua especialização, seja lá, é o meu orixá ou sou eu? Como que tem essa a partir do momento que ele inclui o orixá na conversa, ele tem uma crença, porque ele está depositando em algo que ele leu em algum lugar. No mínimo, ele consultou. No mínimo. Mas, teoricamente, todo mundo tem um orixá. Mesmo quem não acredita em orixá. Exatamente. Certo? Mas aí tem a questão, igual tem mãe de santo que lá em casa mesmo, essa de Inhansã é fogo mesmo. Essa não deixa passar nada.
né? Não manda recado. E aí a gente sabe porque é dela aquilo. Mas pra gente que está dentro da religião, é muito fácil você perceber isso em cada um dos membros da casa. Agora, diferente é quando você sabe que é um leigo que está usando daquela, né? É ele que está tá tomando a decisão em cima de uma situação. Tem a interferência, talvez porque ainda não esteja doutrinado o suficiente para que ele possa usar da característica, então, desse orixá a favor dele, não contra ele, né? Teoricamente, então, se cada um descobrir o seu orixá e de alguma maneira aprender a lidar com ele, vamos ser todo mundo feliz. Eu tenho certeza. Teoricamente é isso? Teoricamente, sim. Para mim é uma verdade. 7 bilhões de pessoas no mundo. É por isso que existe, mas a gente precisa ter, né, a diferença, né, a diversidade, para a gente poder viver, né, com as diferenças também, né? Não pode ser tudo igual, né? Eu fico com a sensação que o candomblé é muito prático, assim, apesar de ter todo esse lado espiritual e etc. Eu tenho essa sensação de uma coisa feita para viver hoje, assim, para resolver as questões aqui, menos alguma coisa de idealista, do como deve ser o mundo. As coisas são como são. Eu não sei se eu estou... Entendi. É assim? Quer dizer, o candomblé é porque é, e é assim, e a gente tem que lidar com isso e pronto. O candomblé, ele é a energia daquela pessoa que vem em busca de uma ajuda. Então, aquela pessoa, ela já traz com ela tudo que ela tem de bom e de ruim. E o quanto eu preciso zelar por ela e respeitar aquele momento. Ela precisa estar bem nesse momento agora. Eu estou cuidando do agora. É o agora que me interessa, é o agora. Porque amanhã ela tem que estar melhor. Mas amanhã não é certeza para ninguém, né? Então eu zelo, eu faço, eu até falo de obrigações de 21 dias aí, como eu citei há pouco, mas que a gente sabe que eu estou cuidando do agora. Então eu não fico tentando imaginar daqui Quer dizer, quase tudo que eu te perguntei não vale nada. Do próximo plano, né? Nós vamos encerrar por aqui. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas eu tenho que fazer a pergunta final, que é, do ponto de vista do candomblé, da tua fé, do teu ponto de vista, quem que somos nós, seres humanos? Somos energia em busca de viver momentos que nos tornem melhores, pessoas melhores, para poder fazer pelo próximo o que eu quero para mim mesmo. Né? Tá bom, muito obrigado. Viu? Por nada, foi um prazer. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.